Olá, caminhando nas Escrituras, continuando nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Efésios, quero chamar sua atenção para a leitura do texto de hoje, Efésios capítulo 1, versículo 12 a 14. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta reflexão da palavra desse dia. Talvez alguém esteja nos ouvindo pela primeira vez. Eu gostaria de dar um resumo daquilo que nós temos visto como introdução para prosseguirmos de uma forma ordenada. Lembrando as palavras de Lawrence Richards, que é um comentarista bíblico, no seu guia de leitor da Bíblia, ele diz que Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, afirma e ensina que a igreja cristã é criada e sustentada por Deus Pai. Deus Pai é o arquiteto da igreja, do templo vivo, e construtor, o mediador desta construção é Jesus Cristo. E o Espírito Santo é a presença que garante a eficácia desse projeto nos homens. É a própria presença divina que na igreja habita. O santuário de Deus, a igreja, não é uma mera construção de pedras, mas de gente, e gente transformada. Seu tesouro não é formado de ouro e prata, mas de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Igreja de Cristo é essencialmente viva e seus membros foram criados para as boas obras. Cristo é o seu cabeça e a Igreja é o seu corpo. E esta Igreja não está à mercê de forças espirituais das regiões celestes, mas é guardada pelo poder de Deus que está acima de todo governo, de toda potestade, de toda a autoridade. Vimos até aqui as bênçãos espirituais ou bênçãos espirituais que a igreja é contemplada por Deus nas regiões celestiais. A primeira bênção que nós vimos é quanto à eleição daqueles que hão de serem salvos. A bênção da eleição, da escolha de Deus dos salvos. E a bênção da predestinação desses eleitos para serem propriedade de Deus. A bênção da redenção e a remissão de pecados por meio do sangue de Jesus Cristo, que habilita a execução deste plano, que viabiliza a salvação dos homens. Cristo é a própria salvação dos homens. E hoje nós estamos vendo, em sequência, a bênção de sermos selados com o Espírito Santo de Deus, sendo Ele o penhor do resgate da nossa herança. Então, a quarta bênção que nós estamos vendo é a bênção do selo com o Espírito Santo. Fostes selados com o Santo Espírito. Mas caminhando pela hermenêutica, de uma forma homilética, seguindo a didática de Paulo, perguntamos quem é que foi selado pelo Espírito Santo. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aqueles que de antemão esperavam em Cristo, nós que esperávamos de antemão em Cristo. Esta é uma referência, com certeza, ao povo judeu. Ele esperava o Cristo. A esperança foi dada a Israel. Os gentios eram alheios a esta esperança, alheios à promessa. Vemos Joel, um texto clássico das Escrituras, Joel 2:28, quando o Senhor diz para Israel, faz a promessa a Israel:
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas, vossos servos e vossas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Esta profecia, Jesus Cristo exorta seus discípulos, seus apóstolos, em Lucas 24, versículo 49, dizendo: Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, que é Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E vemos a consumação desta promessa em Atos capítulo 2, quando cerca de 120 pessoas, discípulos de Jesus, reunidos no cenáculo, numa casa em Jerusalém, orando e jejuando, veio o Espírito Santo sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os judeus foram os primeiros a serem selados com o Espírito Santo. Mas não só, Paulo diz, também vós, os efésios. E isso se tornou fato, se tornou histórico, no final da segunda viagem missionária de Paulo, quando ele passa por Éfeso, fica poucos dias ali, deixa Áquila e Priscila, depois passa por lá Apolo, que foi um grande pregador, um evangelista, mas na terceira viagem missionária de Paulo, que encontramos em Atos, capítulo 19, Paulo ficou por cerca de 2 anos em Éfeso. E os versículos 10 e 11 dizem: E dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Também os efésios foram selados com o Espírito Santo. Lembrando de que, logo após os judeus receberem o Espírito Santo, os samaritanos receberam o Espírito Santo em Atos 9, versículo 5, diz que os samaritanos receberam o Espírito Santo quando creram na palavra, na pregação de Filipe, e eles creram em Jesus Cristo, e eles receberam o Espírito Santo. Samaria, a grande opositora, inimiga de Israel, os judeus de segunda classe, uma raça misturada entre pagãos, eles recebem agora o Espírito Santo. Em Atos 10, diz que um grupo de romanos na casa de Cornélio, na cidade de Cesareia, também receberam o Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo, quando creram em Cristo através da pregação do apóstolo Pedro. Uma segunda pergunta, podemos andar nesse texto e fazê-la. Quando é que um homem é selado pelo Espírito Santo? Quando é que um judeu, que um efésio, que um brasileiro, qualquer ser humano é selado pelo Espírito Santo? No texto de Efésios, Paulo diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A pregação e o crer no evangelho, pregação do evangelho, o ouvir o evangelho, crer no evangelho, e este evangelho, essa boa nova que é o próprio Cristo, são os meios pelos quais o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo aplica a obra da redenção, da salvação no homem que crê, mediante a fé, a boa confissão de fé em Cristo Jesus. É assim que Paulo diz em Romanos, capítulo 10, um texto clássico e longo sobre isso. Vamos ler apenas 3 versículos para mostrar que o homem precisa ouvir o Evangelho, porque é por meio do Evangelho. O Evangelho é o instrumento de se tornar real a porta da salvação. Romanos 10, versículo 9, Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. E no versículo 13 de Romanos 10, Paulo diz: porque todo aquele que confessar Jesus Cristo
será salvo. Mas como confessar a alguém de quem nunca ouviram? Como crer se não há quem pregue? Nessas perguntas que Paulo faz no texto bíblico, que são perguntas de oratória, Paulo chega à conclusão seguinte: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eis a importância da pregação do Evangelho, da pregação do Evangelho da salvação. Porque é por meio dele que o homem tem acesso a conhecimento de quem é Cristo e o que Deus em Cristo fez por ele. E ele pode se arrepender, nesse arrependimento, crer em Jesus Cristo e ser salvo e receber o selo que é o Espírito Santo. Mas o que significa ser selado como Espírito Santo? Nota-se no texto bíblico que o próprio Espírito é o selo, não é selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo como selo, selados com o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Isso significa a própria presença, a própria habitação permanente no crente em Cristo Jesus. O escritor Norman Harrison apresenta 3 usos do selo no seu comentário. A primeira, ele diz que o selo significava uma transação concluída. Era o trabalho de um tabelião, de um cartório, que selava um documento onde partes tinham um acordo, e uma vez registrado e concluído o acordo entre as partes, aquilo era selado como confirmação de uma transação concluída. Foi feita uma transação. E a transação é que Deus, em Cristo, nos comprou para si, nos redimiu. Segunda, a marca da posse. Ser selado significava a identidade de propriedade. Assim como, por exemplo, um escravo recebia na orelha ou na parte do corpo, assim como também um animal recebia no corpo uma marca com selo de propriedade de alguém, ser selado tem o sinal de identificação de propriedade, de estabelecimento de direitos sobre algo, posse sobre alguma coisa. Isso quer dizer que aqueles que são selados como Espírito Santo são propriedade exclusiva de Deus. Terceiro aspecto do selo, que é a garantia de uma entrega segura. Sinal de garantia de que o objeto selado chegaria por meio daquele transporte ou transportador ou correio, que esse objeto haveria de chegar ao destino que ele deveria chegar. Hoje em dia, por causa da tecnologia, do WhatsApp, do e-mail, a internet em si, a gente pouco usa o correio para nossas cartas. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta e pôs no correio e ela foi selada? Aquele selo não só significa que você pagou, mas é um carimbo, uma garantia do correio de que ele vai entregar sua correspondência. Isso significa que aquele que tem o Espírito Santo é de Deus, foi comprado por Deus, pertence a Deus e ele chegará com certeza ao seu destino. Mas observe que este selo também é propriedade da nossa herança, que aquilo que Deus em Cristo fez por nós, vamos receber, que aquilo que está reservado para nós, vamos confiadamente receber. Isso é o que Deus faz com o Santo Espírito. Isso é a obra do Espírito Santo na salvação do homem. O Espírito Santo é penhor dessa obra de Deus. É garantia, como os eleitos amam, como propriedade de Deus, chegar à presença de Deus, de estar no gozo da vida eterna. E a garantia também da herança dos santos eleitos nos céus. A herança já é fato.
está preparado, diz Jesus Cristo em Mateus, antes da fundação do mundo. Lembra quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta herança é para a igreja triunfante, aquela que está já glorificada. A igreja militante, ela é presenteada, abençoada com esta herança, é dela, mas ainda é futura. E o Espírito Santo, no crente hoje, é garantia de que esta herança você irá usufruir. É assim que Pedro faz um coro com o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 3 a 5, quando Pedro está bem dizendo a Deus, diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, reservada nos céus para vós outros, diz Pedro, vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Aí a gente entra num outro aspecto do texto de Paulo. E somos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Versículo 14. Paulo nos apresenta a durabilidade, a validade, o tempo de validade desse penhor. Uma vez selado, este selo estará nessa pessoa até o dia de Cristo. Até aquele dia em que os céus vão se abrir, Cristo descerá e ele há de resgatar de uma vez por todas a sua igreja. É o dia da plenitude da redenção daqueles que são salvos em Cristo Jesus. E aí nesse tempo nós não teremos mais a presença do pecado entre nós. É o dia do arrebatamento, é o dia em que o noivo vem buscar sua noiva, para que esteja para sempre com ele namorada do Pai. É assim que Paulo diz em Tessalonicenses 4,17. Quando ressoar da última trombeta, Cristo descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O selo do Espírito Santo é a garantia eficaz de que aquele que tem o Espírito de Deus é de Deus, e no dia do arrebatamento ele estará para sempre com o Senhor. É garantia agora para toda a eternidade. Que bênção! Que segurança tem aquele que é salvo em Cristo Jesus, que é selado com o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito de Deus, diz as Escrituras, é filho de Deus, é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. E o que Deus Pai fez por nós, o que Deus o Filho fez por nós, é efetivado na obra do Espírito Santo em nós, que cremos em Cristo Jesus, mediante a fé, a boa confissão em Jesus Cristo. A obra trinitária da redenção no homem é garantia de que aqui e agora e para sempre somos do Senhor Jesus Cristo. E essa garantia, nós vamos ver posteriormente, de um viver, a capacidade, o poder de um viver transformado no mundo corrompido. Lembra que Paulo diz em Romanos 8, 29 e 30? Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu amado irmão, meu querido amigo, quando foi que o Evangelho deixou de ser meras palavras nos seus ouvidos para ser o Evangelho da salvação no seu coração? Quando foi que o Evangelho chegou à sua mente e desceu ao seu coração e transformou sua vida?
Você pode dar testemunho disso? Isso já é real na sua vida? Você pode dar testemunho disso? Que bom, se a sua resposta é sim. E se a sua resposta é sim, essas bênçãos em Cristo discorridas até aqui são suas. Essas bênçãos celestiais, você deve tomar posse delas porque elas são reais e o Espírito Santo nos dá. Mediante a boa confissão de fé em Jesus Cristo. Viva com segurança e com intensidade para Deus os seus dias. Pode crer, o Espírito Santo de Deus é a garantia de Deus de que Ele cumprirá todas as suas promessas. Viva sem medo, seguro em Cristo Jesus. Porque aquele que começou boa em obra, nós, diz Paulo aos Filipenses 1,6, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o resgate da sua propriedade. Que bom, não é? Tenha Jesus em sua vida. Há uma velha canção, não tão velha, dos anos 2000, Maior é Jesus. E essa canção diz o seguinte: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode cantar essa canção, tem aí no YouTube, você pode olhar. Mas você pode viver esta canção com segurança. Deus seja gracioso. Abençoe a você e sua casa. Vamos orar? Senhor, que a Tua graça seja com os nossos ouvintes e que Teu Santo Espírito possa lhes dar plena convicção da obra do Senhor. E estes que confessam Jesus Cristo possam entender que segurança Ele tem em Jesus. E o Espírito Santo em suas vidas possa lhes promover uma vida abundante, uma vida vitoriosa sobre o pecado e todas as tentações, que eles sejam em Cristo, de fato, mais que vencedores. Amém. Graça e paz seja com meus irmãos. Até o próximo estudo.